A crítica, ela já ela quer ser um pouco diferente, assim, até demais. Até ela já coloca, então a geografia estuda a natureza e a sociedade. Você pode ver que todo livro de geografia no Brasil, a maior parte dos livros, quase todos, né? Elas vão tratar mais da natureza e sociedade. Porque é uma geografia chamada geografia crítica, né? Então, ela é uma das vertentes da geografia. Só que no Brasil ela está assim como a geografia. E aí que tem uma certa... vocês que são jovens, inteligentes aí, eu percebo que tem uma capacidade de discernimento, assim, de pensar as coisas bem. Vocês talvez já perceberam que não é só essa geografia que existe no mundo. Só que no Brasil, o Brasil ainda é um país que está ainda se formando culturalmente, não sei o que lá, tem muitas coisas que a gente tem que melhorar. Então, no Brasil, o que é passado, assim, de modo geral, que as pessoas têm um pouco de preguiça de fazer as leituras, de interpretar, estudar, é considerada quase que uma lei, né? A geografia estuda sociedade e natureza. Se chegar na faculdade, na aula, ou alguém que está dando uma palestra, alguma coisa, e falar, opa, mas a natureza e a sociedade não fica, se eu falo isso aqui, não fica muito abrangente, já que a ciência é algo mais específico sobre determinado assunto. Se eu falo a natureza, e vamos dizer assim, a física não estuda a natureza, a química, que é uma ciência, não estuda a natureza, né? A biologia, que é uma ciência no estudo da natureza. Então, dá a impressão que a geografia, usando a natureza como um objeto, ela está se apropriando de quase todas as ciências. E daí, se eu jogo a sociedade, ainda a parte humana, mas daí a psicologia não pode estudar o indivíduo da sociedade, na sociedade, né? A história não pode estudar também a sociedade, a sociologia. Então, se eu jogo isso aqui, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Agora você já tem um pouco mais de leitura, você já tem um pouco mais de discernimento, já consegue observar que se eu coloco natureza e sociedade como objeto, eu acabo... É a mesma coisa que aquele que faz tudo, né? Ele é pedreiro, ele é carpinteiro, ele é cozinheiro, ele é padeiro, não sei lá, se fazer o pão dele não é legal. O muro que ele fez lá, né? Que ele não tem nenhuma especialidade, assim, ele não se concentrou em nenhuma coisa. Então, nós não temos essa capacidade de fazer tudo bem feito. Então, é melhor a gente escolher um objetivo, um objeto, e fazer bem feito, né? Comentário sobre isso? Quem vai comentar? Parece que ela é um pouco generalizada, né, professor? Isso, e absoluta, né, aqui no Brasil, né? Parece que a partir dos anos 70, assim, ficou... A geografia crítica parece que só ficou e as outras parece que não existem. Exatamente. Diga lá, Amanda. Professor, eu fiz um teste seletivo sábado passado. Só caiu na área da geografia. Oi? Pois é, então só caiu praticamente... Sim, caiu uma questão, digamos, eram 30, né? Caiu uma questão sobre rochas e formação geológica. O resto, tipo assim, tudo Revolução Industrial, umas perguntas lá que, sabe, muita coisa, muito conceito, daí conceito de lugar, que daí já envolve mais sentimento, já envolve a humanística também. Eu fiquei assim, bem assustada, porque eu estudei a parte física, então nada. Pois é. Então, é mais ou menos... O Jonathan quer fazer algum comentário? Eu de todas elas, a que eu mais gosto de estudar é a geografia quantitativa, né? Sim. Eu acho que hoje ela é muito usada ainda, né? Nós temos até um órgão, né, que trabalha com essa análise de dados, de números, e através desses números dados pela geografia quantitativa, ele é muito usado assim para investimentos em determinadas regiões, ou também para análise de dados, tanto de população, quanto de território de terra, então eu acho bem legal. Você poderia trabalhar no IBGE, então.
gostaria de trabalhar. Eu não sei qual que é a tua atividade, assim mesmo, profissional, assim. Não sei se está trabalhando em algum lugar, assim. Eu sou vendedor, professor. Ah, tá. Lógico, trabalha bastante com números também. Tem que ver, né, qual o espaço que vende mais, qual que vende menos, qual que é a situação econômica de cada lugar, assim, você tem uma visão um pouco diferente, né? E a geografia quantitativa, ela também vai ter essa visão, e é uma visão interessante, porque para você planejar as coisas, né, tal, o próprio espaço, no caso da geografia, né? Então, acho que o que vocês falaram, assim, bem interessante, cada um tem uma visão, né? O Eric falou da generalização, né? A Amanda falou assim que, comentando do concurso, disse que quase não está aparecendo essa questão mais da natureza, das rochas, por exemplo, dos rios, da parte da geografia, né? E o Jonathan falou mais na questão que gosta, né, dessa geografia assim, mais quantitativa, teorética quantitativa, né? Porque ela vai mais também para o lado, ela surgiu mais para mostrar que ela usa bastante, poderia ou deveria usar mais a questão dos modelos e números, né? Uma coisa assim. Bom, todas elas são importantes, todas, né? E por isso que é legal o professor, o estudioso, o estudante de geografia, ele ter essa noção de todas elas, da geografia tradicional, da geografia teorética, da geografia crítica, né? Da geografia fenomenológica. Então, E outra coisa, você, quando estiver trabalhando no ensino, você, em determinados momentos, você vai ter que usar ou uma ou outra. Se você estiver falando de demografia no Brasil ou no mundo, principalmente no Brasil, no caso, você vai usar bastante essa questão do IBGE, saber as regiões, né? O que está em voga bastante essa questão econômica, né? Para você calcular o IDH, por exemplo, né? Tal. E os países, no caso, principalmente o Brasil, usa bastante essa questão do IDH para saber organizar os projetos, né? Econômicos e assim por diante. Todas elas são importantes. Só que eu quero dizer assim, a ciência, ela traz uma característica muito da questão da humildade, né? Você não pode querer estudar tudo e não pode querer saber tudo, né? Você pode se concentrar no objeto e tentar estudar ao máximo aquele objeto, para você fazer um bom trabalho. É nesse sentido que eu estou fazendo uma espécie de uma crítica à geografia crítica, porque quando ela coloca ali natureza e sociedade, ela acaba generalizando muito, fazendo muitas generalizações, e daí existe um monte de gente que fala um monte de coisa sobre tudo, e a gente perde o sentido da própria geografia. É o que está acontecendo hoje.